Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Dari Tópico. Sou eu, blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso da educação, livre estudante, professor, professora, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E vocês que me acompanham desde a época do Orkut, estamos no Google Plus. Você que me acompanha pelo seu Facebook, você que acompanha pelo seu e-mail, pelo seu Twitter, você que acompanha pelo seu blog, pelo seu YouTube. Sem palavras, grato pela confiança de todos vocês. E sem deixar de mencionar uma comunidade que eu gosto tanto, que é a comunidade do Yahoo Resposta. Quer perguntar algo? Quer responder algo? Entre na comunidade do Yahoo Resposta. Mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, da nossa também querida e amada cidade americana. E hoje vamos responder a pergunta do internauta. Ele entrou no nosso canal através do e-mail joaocardosmaria@yahoo.com.br, e também nós temos outro e-mail, joaomariandarilhotópico@gmail.com. Ele faz a seguinte pergunta: é importante ele elaborar um plano de aula, né? Ele cursa licenciatura em História. Veja, com certeza o planejamento sempre é importante. Nós temos o planejamento anual, né? O planejamento do currículo da escola, né? O projeto político-pedagógico, por assim dizer, onde você tenta, através do ano, mapear, né, o que vai acontecer no bimestre, né? Em cada mês o que vai acontecer, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre, correto? E, nesse sentido, o planejar significa você conseguir colocar elementos para serem trabalhados pelos seus alunos. Então, um plano de aula deve ter o quê? O seu nome, o curso que você está dando, você deve colocar a matéria, o assunto, né, que você quer trabalhar com seus alunos. Você também tem que deixar claro qual metodologia você vai usar, quanto tempo você vai usar. Você vai falar sobre um assunto, por exemplo, sobre eleições, um exemplo. Você vai falar sobre eleições, né? No passado, como que era, e hoje em dia, como que está sendo a eleição, né? As mulheres começaram a votar, em que ano que as mulheres começaram a votar, correto? É um assunto que você pode levar na sala de aula e com isso você trabalhar os temas transversais que atravessam de uma disciplina a outra, para que você possa situar o seu aluno. Junto com isso, você vai ter um objetivo. E qual é o objetivo, né? E você vai também ter uma avaliação. E essa avaliação tem que ser feita em 3 níveis. Tem que ter a avaliação conceitual, a avaliação procedimental e a avaliação atitudinais. O que significa isso? O que ele compreende? O que é eleição? O que você compreende da eleição? Né? O que você pretende fazer com a eleição? O que você sabe? Né? E depois, qual o objetivo de um cidadão entender a importância do seu voto? Um exemplo, sim, né? Então, o plano de aula, ele serve, na verdade, para te direcionar. Depois, e isso é feito antes de sala de aula. Por isso que o professor, ele não trabalha só em sala de aula. Na casa dele, o professor ou a professora trabalha também. Planejando o plano de aula, corrigindo prova, corrigindo trabalhos, vendo se o aluno não colou e copiou, e assim por diante. E essas horas, muitas das vezes, excede aqueles X horas que o governo paga. Correto? Então, o planejamento das aulas significa que você tem, primeiro de tudo, um objetivo. Passar um conteúdo. Para que você possa passar um conteúdo para alguém, você tem que dominar esse conteúdo. Por isso que é importante. Infelizmente, muitas pessoas, né, sabem fazer o plano de aula muito bem, muito bacana, tudo certinho, tudo bacana, mas no conteúdo, faltou o conteúdo. Então, acima de tudo, tem que ter o conteúdo. Se você tiver o conteúdo de um assunto, naturalmente, você tiver
essa vocação de ser professor, professora, você vai conseguir passar esse ensino-aprendizagem. E a avaliação significa o quê? Aprendizagem quer dizer mudança de comportamento. Se não mudou o comportamento, não houve. Por isso que nós falamos aqui, ó, conceituais, procedimentais e atitudinais. Essas são as avaliações. Então, se não teve uma mudança de comportamento, não houve aprendizagem. Toda vez que você se depara com alunos que escrevem errado, significa que ele não aprendeu. Correto? Por exemplo, uma pessoa escreve pizza. Você sabe que é com 2 Z's. Esses Z's aí, você sabe de tanto ver aquela palavra, você sabe que é com Z. Correto? E é 2. Porque você viu. Então, para que você consiga melhorar a sua escrita, você tem que escrever e ler. Né? Ler bons livros e escrever. Então, o professor, no ato de planejar a aula dele, ele vai escrever e ele vai tentar lidar com o aluno real. Ele não pode planejar uma aula com um aluno que não está em sala de aula. Ah, que eu estou com um aluno do 7º ano, que eu tenho que falar nesse semestre, tem que falar desse assunto, mas peraí, a classe sabe sobre esse assunto? Como que você vai falar sobre um assunto que o pessoal está... Não dá, né? Então você tem que ter um conhecimento real do seu aluno. Então você tem que lidar com os alunos para entender, ó, eles não vão conseguir chegar nisso aqui. Eu tenho que preparar o terreno aqui para depois chegar lá, correto? Então, o plano de aula é importante, faz o professor conseguir sintetizar e ao mesmo tempo vislumbrar um futuro, ver que tipo de avaliação vai ter, qual é a metodologia usada e o mais importante é, depois de tudo isso feito, é se o aluno aprendeu. Então, o mais importante é você ter um conteúdo, saber lidar com o humano e ter a vocação para ser professor. O resto é tudo encaixado, correto? Então, muito obrigado pela sua pergunta. Se inscreva no nosso canal, né? Você se inscreve no canal, só tocar aqui em cima, aqui, ó, tá vendo? E depois no sininho. Você tocando no sininho, você vai receber as postagens pelo seu e-mail, tá ok? Muito obrigado aí. Duvide de tudo, pois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Interessante essa palavra aqui. Duvide de tudo, pois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Estude hoje, porque amanhã pode ser tarde. Foi por causa que nós tínhamos uma colega de classe, uma amiga nossa, né? E nas aulas que tinham de planejamento de aula, ela faltava, ela não vinha, não se interessava, né? Isso aqui é bobeira aprender. É bobeira aprender, é bobeira aprender, é bobeira aprender. E uma vez, tem uma escola próxima a Campinas, em Vinhedo, esqueci o nome da escola agora, é uma escola particular, estava contratando pedagogos, né? Depois de formada, ela estava contratando pedagogos e estagiários. E ela foi lá fazer, né, a prova lá. Quando ela chegou na sala de aula, estava lá a diretora, a coordenadora da escola, né, e uma professora. E quando ela entrou, fechou a porta, entrou, a diretora perguntou para ela, qual que é o seu plano de aula? Ela não tinha um plano de aula, não tinha nada, e ela contando para nós foi muito engraçado, né? E aí eu vim com essa frase, estude hoje porque amanhã pode ser tarde. Então, por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, estude hoje porque amanhã pode ser tarde. Então, aquela aula que essa pessoa desprezava, fez falta para ela, correto? Então, ela, a partir desse dia, ela começou a se aprofundar nesse assunto. Então, às vezes, um choque em nossas vidas faz com que nós nos aprofundemos na vida. Porque a vida é assim, você tem que... desafios, né? Então você tem que ir além. Muito obrigado aí pela atenção. E se inscreva no nosso canal. Ok? Obrigado. Até mais. Tchau.